Esses são os 4 principais erros financeiros de quem está começando a empreender. E aí, minha senhora, você que é lash designer, cabeleireira, designer de sobrancelhas, maquiadora, profissional da beleza. Como está a agenda do seu estúdio? Você sabe exatamente quanto está faturando todos os meses? Sabe quanto de dinheiro vai entrar no próximo mês? Você pode se dar ao luxo de tirar férias ou mesmo de ficar doente? Todas essas perguntas podem ser respondidas se você não cometer esses erros que eu vou te mostrar agora. Eu sou a Jade Meirelles, estou no mercado da beleza há cerca de 10 anos, sou fundadora da Lorda, empresa especialista em extensão de cílios no norte de Minas e criadora do programa Gestão Beauty. Esses 4 principais erros eu também cometi ao longo da minha trajetória empreendedora e eu vejo muitas colegas de trabalho e alunas ainda cometendo. Erro 1. Confiar demais na sua intuição. Eu já vivi no modo, deixa a vida me levar. Teve uma fase que eu vivia com o que estava lá na conta, com o que estava lá no caixa. Então eu via o dinheiro aparentemente disponível lá na conta bancária e eu gastava. Eu agia assim, sempre contando com uma entrada futura de dinheiro, sempre contando que ia ter clientes, que ia ter alunas, que elas iam pagar. Daí eu pagava minhas contas, investia em alguns cursos e a vida seguia linda. Tudo parecia que ia bem até dar errado. Como assim dar errado, Jade? Gente, eu não me dava nem ao luxo de ficar doente. Porque se eu ficasse doente, eu não atendia a cliente e eu não podia ficar sem atender. E aí a gente faz um esforcinho, dá um jeitinho, encaixa uma cliente, muitas vezes a gente acaba negligenciando a própria saúde. Nem passava pela minha cabeça o fato de que o cliente poderia não voltar, poderia aparecer outra pandemia e eu ser obrigada a fechar. Ou simplesmente eu queria ter a paz de poder viajar sem o peso na consciência daqueles dias não trabalhados. O meu erro era achar que o dinheiro que estava na conta era meu lucro, que era um dinheiro que estava ali disponível para ser gasto. Só que no primeiro imprevisto que acontecia, as coisas já não iam muito para os rumos que eu imaginava. Ser otimista é bom, eu sempre fui, mas eu aprendi que a gente não pode deixar isso tirar os nossos pés do chão. Erro 2, fazer controle financeiro no caderninho. E esse erro é muito mais comum do que se pensa. E eu vou te explicar por que isso é um problema. Uns anos atrás, lá no meu caderninho, eu anotava todas as entradas e saídas do meu dia de trabalho. O problema é que esses lançamentos não estavam categorizados. Eu vou te dar um exemplo. Você sabe a diferença entre despesas fixas e custos variáveis? Muita gente acha que uma despesa fixa é aquela que é igual todos os meses, mas não necessariamente. Uma despesa fixa pode até variar, mas ela é fixa porque todos os meses você tem aquele compromisso de pagar. É como o caso da conta de água, de energia, por exemplo. Então, a gente sabe que a conta de água e energia são despesas fixas, ou seja, são gastos que vão existir independentemente se você atender 10 clientes ou 50 clientes. Já um custo variável é aquele que varia de acordo com a sua produção. O seu material de trabalho é um custo variável, por exemplo. Você concorda que se você atender 50 clientes, você vai gastar mais material do que atender 10 clientes, certo? Então, o custo variável é aquele que varia de acordo com a sua produção, de acordo com o quanto você trabalha. Certo, eu te dei 2 exemplos de categorias onde as suas saídas de dinheiro podem estar alocadas, mas existem várias, assim como também existem várias subcategorias dentro da própria despesa fixa, por exemplo. Eu vou te dar outro exemplo. A gente já entendeu que a despesa fixa é aquela que você vai pagar todos os meses, independentemente de qualquer coisa. Ok, mas podemos ter despesas fixas que possuem relação com a sua estrutura, como a água, a energia, o aluguel, a internet. Como também podemos ter despesas fixas relacionadas a pessoas, como salários, Prolabore, INSS, FGTS. São tipos de despesas fixas diferentes. O problema do caderninho era que ele não me permitia fazer essa categorização de maneira eficiente e ele não me dava todos esses números organizados de uma forma que eu conseguia interpretar a informação. Vamos de exemplo de novo. No nosso segmento da área da beleza, sabe-se que o valor ideal para se desprender para as despesas fixas todos os meses é de 26% a 30% do nosso faturamento. Ou seja, se você fatura hoje 10 mil todos os meses, você só deveria gastar, no máximo, 3 mil reais com despesas fixas. E o papel, o caderninho, não te dá essa precisão, essa informação de forma ágil e precisa.
Você teria que fazer esse cálculo de forma manual, ia dar um trabalhão e ainda com grandes possibilidades de erro no meio de tantas contas. Erro 3. Fazer controle financeiro em planilha. Sim, planilhas mal configuradas dão o mesmo problema do caderninho. E esse foi outro erro meu. Usar planilhas que só me davam a informação de quanto dinheiro entrou e quanto dinheiro que saiu. Uma planilha dessa é um caderninho moderno. Se a sua planilha de controle financeiro não te dá nenhum tipo de categorização dos lançamentos, ela não te mostra que tipo de entrada foi, nem que tipo de saída foi, ela não te possibilita fazer análises sobre os números. Você vai conseguir ver qual valor entrou e qual valor saiu, mas você não vai saber avaliar se houveram muitos gastos, por exemplo. E se houveram, o que foi esses gastos? Onde pode ser enxugado? Quanto pode ser enxugado? Sem essa organização, talvez você até esteja comissionando os seus profissionais de uma forma errada e não sabe disso. Eu cometi todos esses erros alguns anos atrás dentro do meu negócio e essa conta chegou e ela não foi barata. Erro 4. Não conhecer os indicadores. É um erro muito comum entre as empreendedoras da beleza não saber quais indicadores analisar. E alguns anos atrás, isso era um nó na minha cabeça. Eu confundia faturamento com lucro, venda com faturamento, despesa fixa com custo variável. Só que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Muitos profissionais fazem muita promoção sem analisar uma coisa muito importante: a margem. Quanto de desconto eu consigo dar nos meus procedimentos para que eu consiga ainda assim ter lucro? Vender muito não significa vender bem. Vender muito é vender em quantidade. Vender bem é vender com rentabilidade, com lucro. De que adianta atender de 7 da manhã até 8 horas da noite, 10 clientes por dia, se não tinha lucro? Eu confesso que eu nunca tinha pensado sobre essa ótica. Já parou para pensar se você não está pagando para trabalhar? Isso é muito mais comum do que você imagina. A pessoa sempre trabalha, mas está sempre sem dinheiro. Qualquer investimento parece algo muito distante e irreal às vezes. E aí é aí onde entra a importância de saber precificar, porque justamente dentro do seu preço você vai colocar as suas margens, os percentuais de desconto que você, se você quiser dar em alguma campanha promocional, mas mantendo o seu lucro. E eu não sabia disso. Eu pensava que preço era só eu me basear com o que eu gastava ali de material e analisar o que os concorrentes estavam cobrando. E isso custou bem caro. Empresa nenhuma sobrevive sem lucro. Enfim, todos esses erros eu mesma cometi e pode ser que você tenha cometido algum deles ou esteja cometendo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe com quem também precisa dessa orientação. Deixe aqui nos comentários temas que você gostaria que a gente trouxesse aqui para o canal. Até a próxima!